Eu sou Tassiano Soares, eu sou ator, estou diretor e tenho 28 anos e dirijo uma companhia aqui chamada Ateliê 23. Tem uma sede, uma casa aqui no centro de Manaus e a gente tá aí tocando o barco. Também às vezes produzo alguém, então às vezes me encaixo na posição de produtor cultural. Tassiano, o que você faz? Teatro, mas dentro do teatro eu tenho dirigido peças, eu tenho atuado também, menos do que eu gostaria. Desculpa, Tassiano, você falou teatro, o que é teatro? Teatro, pra mim, teatro é quando a gente consegue reunir um grupo de pessoas que são atores, artistas envolvidos nas diversas linguagens que o teatro abarca, para poder a gente falar pessoalmente com outras pessoas quando a gente apresenta um trabalho. Atualmente o teatro tem sido falar de histórias reais, então a gente tem investigado sobre isso, ainda estamos arranhando e lendo algumas coisas, mas a ideia é que a gente possa fazer esse encontro, esse teatro, pautado em histórias pessoais, necessárias para dialogar com outras pessoas. Certo. Fala um pouco da tua formação e da tua experiência com esse tal de teatro aí. Eu sou finalista do curso de graduação em teatro, mas esse curso veio na minha vida, cronologicamente falando, depois de alguns anos de trocas com outras pessoas. Faz 11 anos, agora em 2017, que eu tenho tentado fazer teatro. E aí, no decorrer disso, eu comecei num curso técnico chamado Formação Artística Teatral no Cláudio Santoro, quando tinha esse curso técnico, quando a gente tinha esse investimento mais forte na formação do artista antes de entrar numa universidade, mas agora a gente não tem mais. Aí no decorrer a gente faz muitos cursos, oficinas, workshops, a gente viaja, apresenta fora, troca com outras pessoas que fazem há mais tempo que a gente, e assim tem se dado a formação, além, é óbvio, da própria sala de ensaio, que é o lugar onde a gente cresce pra caramba, com muita leitura, mas com muita experiência prática, que também é teoria, mas que, enfim, uma complementa a outra. Certo, Tassiano. E me diz uma coisa, tu ganha dinheiro fazendo isso? Não. É muito cruel falar isso, porque a gente pensa que para o teatro ser uma entidade socialmente respeitada, ela precisa gerar dinheiro, porque é assim que a sociedade entende, né? O que gera dinheiro gera respeito. E aí você aliar arte a respeito sem falar de dinheiro é sempre um lugar muito delicado de fazer as pessoas entenderem. Mas a verdade é que, havendo uma presença, uma entrega de profissionais que de domingo a domingo se dedicam a isso 10, 12 horas por dia, entre leituras, experiências práticas, isso é mais que um trabalho. A não remuneração vem por conta de um desleixo do governo, que não institui políticas que deem conta de organizar os grupos como entidades que também merecem investimentos como outras áreas da sociedade, e por outro lado de uma ausência de formação, porque a educação que nós recebemos na escola e na família, na sociedade como um todo, ela é totalmente desvinculada à compreensão de arte como um também elemento de consumo, ou seja, onde eu também manifesto as minhas identidades culturais quando eu assisto a um espetáculo, por exemplo, quando eu pago por isso. Esse lugar precário que o governo nos colocou de gratuidade faz a gente trabalhar há 11 anos e ainda dizer que infelizmente não consegue ganhar dinheiro com isso. Então, para que serve? Para questionar tudo isso. Hoje, mais do que nunca. A arte sempre teve esse lugar, ela não é só isso, mas é um lugar que eu me encontro, pelo menos. Hoje, onde eu estou, é esse lugar de questionamento e de compartilhamento dessas realidades. Com as pessoas, com a sociedade em geral, que é sempre a mais pata cega da história, é sempre a que está por fora de tudo e a que cria especulações que não existem sobre as realidades de quais ela não participa. A arte só serve se existir o encontro e o confronto do que se está posto na sociedade. Se a gente ratifica, se a gente faz carícia no que já existe, isso é um desserviço à utilidade da arte,
que vem nesse lugar de nos deslocar de tudo aquilo que a gente ouviu falar antes, de tudo aquilo que a gente acreditava, e para que a gente possa se olhar e se descobrir e entender-se como pessoas que caminham para novos lugares. Tá certo, isso aí, tá sendo Soares. Do que é feito o seu teatro? Acho que é feito sobretudo de pessoas que acreditam no mesmo objetivo. Por mais que nós tenhamos caminhos diferentes, nós pretendemos chegar no mesmo lugar. Se isso não acontece, eu acho que não tem como pessoas se encontrarem e fazer nenhum tipo de teatro, nenhum encontro é possível, né? Então, a primeira coisa é isso. Hoje em dia, o teatro que eu faço parte é feito por pessoas que entendem que ele é o objetivo de vida. Não é o teatro como segunda opção, mas é o teatro como um lugar de necessidade, de existência. Se você é capaz de existir sem o teatro, não faz sentido. Tassiano, qual a relação desse teatro que você faz com a cidade de Manaus? Caótica. Porque a gente vive numa cidade que, apesar de existirem bastante ações que procuram deslocar esse lugar de público, olhar para um espetáculo como um puro entretenimento, quando vem um trabalho que está no lugar de doação, de entrega, né, isso é sempre um lugar difícil, mas a gente tem podido ver nas últimas experiências, nos últimos anos, que existem pessoas sim dispostas a congruar desse trabalho que é uma doação de vida, que é um trabalho que não bate ponto, é um trabalho de domingo a domingo, mas que está ali para sempre, acima de tudo, poder dialogar com o outro. Tassiano, a gente está em Manaus, tem o Distrito Industrial, tem o Rio, tem a Floresta, tem Boi-Bumbá. Me diz uma coisa, Manaus é lugar de teatro? Manaus é um grande teatro, porque Manaus é muito farsesca, né? A gente sempre vive um lugar que é uma projeção de outro, de outras vontades, de outras realidades. Historicamente, a gente sempre consumiu coisas que não eram nossas, mas acabaram se tornando. Porque isso é legal também, quando a gente começa a tomar posse daquilo que nós recebemos de outras pessoas, de outras culturas, por exemplo, isso também nos forma. Então isso já é um grande teatro, porque a gente se reconstrói. Manaus é uma cidade que se reconstruiu muito nos últimos 100 anos, se modificou bastante da Belle Époque para cá. O que a gente pode falar hoje sobre o teatro que é feito a partir desses atravessamentos de hoje é que, apesar de parecer ainda um lugar muito cruel, um lugar de muitos espinhos, sim, Manaus tem espaço e é um lugar de teatro também. Então conte para nós, como dar certo fazendo teatro em Manaus? Não sei. Ainda não dei certo, não sou esse lugar de fala. Eu acho que fazer já é o mais importante. Fazer teatro no meio desse momento caótico que a gente vive já é de fato subir o Everest, com certeza. Porque você não tem apoio institucionalizado, ou seja, sempre, de nenhum órgão público. A gente não tem investimentos privados que deem conta de metade da produção ou da necessidade de produção. A gente tem pessoas que ainda acham que teatro é entretenimento apenas. E tem pessoas de dentro do teatro que esqueceram de terminar suas formações. Porque tem isso, né? O artista ele tem que estar sempre estudando. Se ele para de estudar, ele parou de fazer, de viver também. Então, no meio de tudo isso, se você consegue levantar um espetáculo e apresentar para alguém, você já é, com certeza, um marco. Mas eu não sei se isso dar certo. Mas é o que a gente tem feito. E qual o futuro do teatro em Manaus? A glória, o sucesso. A gente espera que seja o lugar de que mais pessoas tenham autonomia para fazer aquilo que acreditam, mas sem esquecer de dialogar. O diálogo é sempre muito relevante, porque uma obra de arte que se põe em público, ela pretende-se
aparentemente, dialogar, conversar com outras pessoas. E não é um show de exibicionismo, não é vem me assistir e ver o que eu sou capaz de fazer. É olha como você é importante e faz parte disso também, e você também constrói. Então, eu pelo menos espero isso, espero que isso seja possível de ser visto cada vez mais em iniciativas autônomas, que é isso que tem mostrado a nova cara do teatro, não só em Manaus como no Brasil, mas sobretudo de pessoas comprometidas, que não transformem o teatro como uma segunda opção e que sempre se permitam dialogar com os outros fazedores de arte, com o público, com os poderes públicos, com as empresas, com todos aqueles que são necessários para esse engajamento coletivo. Agora dê seu recado para a cidade de Manaus. Vão ao teatro. faz muito bem, faz muito sentido, e que nós, o teatro, que nós que fazemos o teatro, possamos também ir ao encontro de mais pessoas, saindo de nossos lugares, que é um exercício ainda que precisamos fazer, para encontrar mais as pessoas que de fato têm muito interesse, mas que às vezes ficam, inclusive, sem saber onde que elas podem encontrar. E aquelas que sabem, frequentem. Faz sentido para a alma, com certeza. Tassiano, onde fica seu teatro, seu espaço, o que vocês estão fazendo no momento e como as pessoas podem chegar até vocês? Eu trabalho no Ateliê 23, que fica na Rua Tapajós, número 166, no centro, esquina com a Rua Ramos Ferreira, pertinho do Teatro Amazonas. Nós somos uma companhia que estamos atualmente fazendo uma parceria com outra companhia super importante chamada Soufflé de Bodó Company, e junto com outros 5 grupos coletivos de Manaus, vamos realizar agora em breve o Gororoba das Artes, que é justamente essa reunião, esse encontro de artistas que querem se mostrar, mas querem dialogar com públicos novos, com públicos que já frequentam, e permitir que esse diálogo aconteça cada vez mais. Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer essa programação que vai durar um mês, chamado Gororoba das Artes. É isso aí, obrigado Tassiano Soares, do Ateliê 23. Valeu, Tassiano.